Esposa confessou 2 casos por culpa e expus para todos. Minha esposa admitiu 2 traições porque se sentiu culpada. Eu não me senti culpado em explodir tudo. Eu, 33 anos, acabei de descobrir pela própria boca da minha esposa, também de 33 anos, que ela me traiu no passado. Não foi apenas uma vez, mas foram casos com 2 homens diferentes. A única razão pela qual descobri foi porque a culpa estava consumindo ela. Caso contrário, eu nunca teria sabido. Eu teria ficado no escuro, e eu odeio isso. Eu pensava que tínhamos um casamento bom. Pelo menos eu fiz o meu melhor. Não sei sobre ela, mas nunca tive muitas reclamações. Para mim, parecia um bom casamento. Se alguém está traindo, imagino que não seja um bom casamento afinal. Estamos juntos há 6 anos. Parece que acabei de desperdiçar 6 anos da minha vida e nunca vou recuperá-los. Eu estava na sala jogando no meu Xbox quando ela entrou e disse que tinha algo que queria me contar. Eu estava jogando online, então pedi para ela esperar a partida terminar. Eu ainda estava conversando com meus amigos depois da partida, mas ela ficou irritada. Ela disse: "Você realmente precisa falar comigo." Então saí do jogo. Foi quando ela disse que tinha algo a confessar. Perguntei o que era. Eu já estava preocupado porque o humor dela estava estranho. Era sério. Então eu sabia que o que quer que ela tivesse a dizer arruinaria meu dia. Pensei que ela fosse dizer que foi enganada em algum golpe ou que gastou demais em uma compra idiota. Não imaginei que ela me diria que teve um caso. Ela literalmente disse: "Eu te traí." Quando viu meu choque, tentou suavizar o golpe. Disse que foi há muito tempo, que foi na primeira metade do nosso casamento. Achei muito difícil responder. Não sabia o que dizer porque nunca imaginei que aconteceria comigo. Muitos de nós sabemos como agiríamos se descobríssemos, mas a confissão foi inesperada. A primeira coisa que me perguntei foi se eu poderia perdoar. A confissão realmente me abalou. Por um lado, você quer dar crédito pela confissão, mas por outro lado, é traição, certo? Por isso não sabia o que fazer. Não queria que minha vida acabasse. Pelo menos o que eu pensava ser uma das partes mais felizes da minha vida estava partindo meu coração. Eu ainda estava indeciso sobre o perdão, mas então ela me deu os detalhes. É só minha opinião, mas acho que nenhum homem perdoaria uma mulher infiel se realmente pensasse no ato da traição. Outra pessoa em cima da sua esposa ou namorada, ocupando o lugar que deveria ser seu. É um pensamento horrível, e eu realmente tive que pensar sobre isso. A primeira vez foi antes de completarmos 2 anos de casados. Foi o marido de uma das amigas dela. Ela disse que durou apenas 2 meses e que eles se encontraram poucas vezes. Não sabia se deveria acreditar nela, mas ela mesma admitiu o caso. Então escolhi acreditar. Eu conhecia o cara. Não éramos amigos, mas nos conhecíamos. Isso piorou tudo para mim porque ele provavelmente me viu depois do caso deles e ainda brincava comigo. Eventualmente nos mudamos daquela cidade. Pensei que isso já era ruim o suficiente. Então ela disse: "Em mais um." Senti que ia ter um ataque de pânico. Lembro como meu coração estava batendo forte. Nunca me senti tão mal. O outro cara era uma pessoa aleatória que ela conheceu em um bar. Eles saíram algumas vezes. Ela alegou que inicialmente era com os amigos dele. Um dia, ela o seguiu até em casa. E foi quando as coisas saíram do controle. Ela disse que se arrependeu, mas era emocionante. Então fez de novo. É tão difícil descrever como me senti. Perguntei quando ela estava indo a bares. Isso levou a ela a admitir mais desonestidade. Tive que lembrar de um mês em que ela estava trabalhando em um projeto e ficando até tarde. O projeto era real e ela ficou até tarde muitas vezes, mas nem sempre. Algumas dessas vezes ela simplesmente não voltava para casa cedo. Ela ia a bares com colegas e algumas vezes sozinha. Foi sozinha que encontrou esse cara. Eu estava tão bravo. Acho que nunca estive tão furioso antes. Levei muito tempo até conseguir falar com ela, e ela apenas ficou sentada em silêncio. Perguntei por que ela escolheu me contar. Não acho que sou um homem fraco, mas naquele momento, me perguntei por que ela simplesmente não guardou isso para si mesma. Eu precisava saber. Naquele momento, parecia que a confissão havia arruinado toda a minha vida. Já me acalmei, mas ainda parece um pouco assim. Foi demais para mim. Ela me disse que se sentiu culpada. Ela precisava se confessar para ter paz de espírito. Perguntei se ela se importava com a minha paz de espírito. Ela disse alguma bobagem sobre como eu não teria verdadeira paz de espírito se não soubesse a verdade. Não concordei. Eu estava bem antes. Ela me traiu 2 vezes. Ainda não entendo o que ela pensou que ia acontecer. Disse para ela sair e, antes de ir, ela disse que estava arrependida. Confessar o caso era a coisa certa a fazer. Só queria nunca ter sido aquele a quem ela confessou. Pessoal, sei que essa história está pesada, mas se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e me conta nos comentários. Você acha que ela fez certo em confessar ou deveria ter guardado o segredo? Quero saber sua opinião. Agora vamos continuar. Isso aconteceu há menos de uma semana.
semana. Nesse tempo, tenho pensado muito. Me pergunto se havia algo que poderia ter sido feito. Eu poderia ter sido melhor em algum aspecto como marido? Não estou me culpando, só estou curioso. Se eu fosse 10 vezes melhor na intimidade, isso teria ajudado? O erro foi ter me casado com ela? Existe alguma maneira de identificar um traidor antes que ele realmente traia? Disse a mim mesmo que a resposta é não, mas ainda estou lutando para me convencer. Não acho que possa perdoá-la. Ela me causou muita dor. Dor demais. Tenho lutado para dormir. Até no trabalho, tenho momentos em que simplesmente não consigo me concentrar. Porque se você ama alguém daquele jeito, como eu a amava, você vai entender o quão doloroso isso foi. É fácil se distanciar emocionalmente quando você está apenas lendo isso. Rezo para que vocês não experimentem um parceiro infiel. Isso te mata por dentro. Se você é um parceiro infiel, realmente pense se quer confessar. Sei que é a coisa certa a fazer, mas está no passado e você aprendeu a lição. Realmente considere o dano que pode causar. Talvez a vida não seja apenas sobre fazer o que você considera moralmente correto. Digam o que quiserem sobre mim. Acho que não me importo. Atualização 1. Não pensei que fosse escrever uma atualização sobre o último relato. Depois de tudo o que aconteceu, minha saúde mental despencou. Fiquei fora da internet por muito tempo. Por isso não respondi a nada. Minha esposa se mudou do apartamento a meu pedido. Não podia tê-la lá mais porque ela estava fazendo aquela coisa toda de vamos nos reconciliar, confessando seus pecados e tudo mais. Ela não resistiu. Apenas saiu. Tive a chance de organizar meus pensamentos e ser menos uma bagunça. Ainda mantenho algumas das coisas que disse no final do meu último relato. Sinto menos paixão sobre esses pontos de vista, mas no fundo, mantenho o que disse. Entrei em contato com ela porque queria fazer perguntas, considerando que estava melhor ajustado naquele momento. Perguntei se a esposa do parceiro de caso dela, a amiga dela, sabia sobre isso. Ela disse que não. Perguntei por quê. Ela disse que não era seu lugar confessar. Cabia ao marido dela. Apontei que ela também havia traído a amiga, mas ela se recusou a ver dessa forma. O máximo que ela poderia fazer era aconselhar o marido da amiga a confessar. Nesse ponto, ela poderia se manifestar para a amiga. O raciocínio estava me irritando. Presumi que ela estava com medo de contar para a amiga. Fiquei irritado que ela achou fácil o suficiente me contar. No entanto, em seguida, perguntei sobre o cara do bar. Consegui o nome dele. Perguntei a última vez que conversaram, e ela disse que ele entrava em contato pelo Facebook de vez em quando, mas depois de um tempo, ela simplesmente parou de responder. Então, quis descobrir se ela havia pensado em me trair desde então. Ela hesitou, mas eventualmente disse que quase aconteceu uma vez. Ela gostou da pessoa, marcou data e hora, mas desistiu. Sua consciência fez a coisa certa, e ela disse isso como se quisesse que eu aplaudisse. Disse a ela para me contar o que achava que ia acontecer conosco após a confissão. Ela não queria dizer nada. Acho que percebeu que qualquer resposta a faria parecer mal insistir por uma resposta. Porém, depende de você. Vou aceitar qualquer resultado que você achar certo. Naquele momento, acho que ainda estava muito indeciso. Estava inclinado ao divórcio. Eu queria dar uma chance. No entanto, ela sugeriu terapia. Fizemos uma sessão juntos. Só me irritou. Não consertou nada. Então, disse a ela que não havia sentido. Também fiz 2 sessões solo, mas percebi então que não havia perdão em mim. Eu poderia escolher continuar e talvez superasse na maior parte. O problema que percebi era que não podia mais confiar nela. As coisas estavam envenenadas. Vai ser divórcio. Falei com um advogado. Vou notificá-la assim que puder. Só quero que tudo isso acabe. Já foi dor de cabeça suficiente. Atualização 2. Notifiquei minha esposa com os papéis do divórcio. Aconteceu em um fim de semana. Ela me disse onde estava ficando, então foi fácil para o oficial de justiça encontrá-la e entregar os papéis. Ela não me ligou quando os recebeu. Em vez disso, apenas apareceu no apartamento algumas horas depois. Ela não parecia brava, mas disse que precisávamos conversar. Ela continuou tentando descobrir se eu tinha certeza e enfatizei a ela que sim. Não havia dúvida na minha mente de que as coisas tinham que acabar entre nós porque não havia futuro. Era a consequência das ações dela. Ela traiu e confessou. Ela deixou a decisão comigo e escolhi acabar com nossa vidinha feliz juntos depois de 6 anos. Ela me disse que entendia. Prometeu que ia tornar o divórcio fácil. Dessa forma, gastaríamos menos com custos legais e teríamos um fechamento mais rápido. Ela não manteve a palavra. No entanto, quando o divórcio chegou, propus o que achei ser uma divisão muito justa. Pendia mais para mim, mas isso era justo. Ela traiu e confessou. Não havia razão para ela merecer mais do que separei para ela. A alegação dela de tentar tornar as coisas muito fáceis desapareceu. Tenho certeza do que aconteceu. No momento em que ela e o advogado dela revisaram os documentos, perceberam quanto ela poderia ganhar. Não é como se fosse dinheiro que mudasse a vida, mas era uma quantia que tornaria a vida mais agradável por cerca de 1 ou 2 anos. Eles queriam cada centavo que pudessem conseguir. Foi assim que as coisas se prolongaram e eu odiei isso. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente, então lembro muito bem. Foi horrível porque foi bagunçado e eles brigaram muito. Não foi bagunçado no meu caso porque garanti que não fosse bagunçado. Só odiei o fato de que ia durar tanto tempo. Quando chegamos ao tribunal, já sabia que ia ficar com a pior parte. Não é assim que o divórcio funciona.
funciona para os homens? O sistema legal é péssimo. Atualização 2. Fiquei com um apartamento. Ela recebeu uma ordem para buscar todas as coisas dela dentro de uma semana ou eu estaria livre para fazer o que quisesse com elas. Ela buscou. Ela conseguiu uma divisão de 50% do nosso dinheiro e o valor de metade das ações que investi. Fiquei irritado com isso porque fiz muito trabalho com investimentos e ela não teve impacto em nada disso. Não preciso pagar pensão alimentícia e essa pode ser a única forma em que saí por cima. Agora minha esposa é ex-esposa. Não é o tipo de coisa que eu esperaria ficar feliz, mas estou. Odeio que ela desperdiçou meses da minha vida no processo de divórcio. Odeio que desperdiçou anos da minha vida em um casamento que não ia durar. Acabou. Não vou gastar muito tempo em arrependimento e lamentação. A vida continua, não é? Atualização 3. Nunca pensei que voltaria para mais uma atualização, mas aqui estou. Essa é muito provavelmente a última. Se não for, significa que minha vida está se tornando muito mais dramática do que desejo. Depois que o divórcio foi finalizado, fiquei bem em não falar com minha ex-esposa ou mesmo pensar nela. Não sei o que foi, mas quanto mais tempo ficávamos divorciados, mais comecei a ressentir dela. É louco porque não senti tão fortemente nem depois que ela confessou os casos. Talvez fosse o impacto de estar sozinho e saber que essa era minha nova realidade. Eu queria enviar mensagens bravas para ela, mas isso me faria parecer fraco. Sempre apagava os parágrafos que digitava. Foi no dia em que vi ela postar fotos no spa que me senti provocado. Não queria que ela fosse feliz, principalmente porque parecia que estava usando o dinheiro que tirou de mim para fazer tudo aquilo. Me machucou muito e escolhi explodir tudo. Liguei para a amiga dela e o marido. Foi uma videochamada porque queria ver os rostos deles. Eu era mais próximo da amiga da minha ex-esposa do que do marido dela. Não era próximo o suficiente de nenhum dos dois para me sentir mal. Eles ficaram desconfiados de eu estar ligando em primeiro lugar. Tenho certeza de que o marido pode ter tido uma suspeita. Não perdi tempo. Disse a eles que minha ex-esposa e eu estávamos divorciados. Eles disseram que sabiam e que sentiam muito. Continuei e disse que ela havia me traído e um dos parceiros de caso era o marido na chamada. Mencionei que aconteceu anos atrás. A esposa dele abriu a boca e olhou para ele. Ela não tinha certeza do que acreditar. Ele reagiu pelo telefone e encerrou a chamada. Não me preocupei em ligar de volta porque isso foi suficiente. 3 dias depois, a esposa ligou. Ela estava brava comigo, mas ainda queria mais informações. Compartilhei tudo. Contei como havia questionado minha ex sobre dizer a verdade para ela ou seu marido, e qual tinha sido a resposta. A amiga dela se sentiu traída. Naturalmente, não sei como as coisas estão entre ela e o marido, mas sei que arruinei as coisas entre ela e minha ex. Também procurei pelo segundo parceiro de caso dela. Ele foi difícil de encontrar, mas eventualmente consegui. Ele é casado, mas tive que descobrir se estava casado naquela época. Descobri que não estava, mas se ele fosse como a pessoa média, estava namorando a esposa quando aconteceu. Encontrei ela e compartilhei as informações. O ano em particular, cabia a ela descobrir se aconteceu quando estavam juntos de alguma forma. Não dei seguimento porque realmente não há sentido. A última coisa que ela me disse foi que eles estavam namorando durante a maior parte daquele ano, mas era possível que tivesse acontecido no início do ano antes de estarem juntos. Descobri como as coisas atingiram minha ex porque ela me contatou. Você não tinha absolutamente nenhum direito. Ainda lembro como a voz dela estava tremendo de raiva. Ela estava especialmente brava porque havíamos conversado sobre confessar para todos. Ela tinha sido explícita sobre o que achava certo e eu havia contornado isso. Ela estava muito brava porque arruinei a amizade dela. Disse a ela muito pacientemente que ela arruinou nosso casamento. A amizade dela não merecia existir quando ela traiu com o marido daquela amiga. Fiz a coisa certa. Se a amiga dela escolhesse perdoá-la, tudo bem, mas ela não tinha permissão para sorrir com alguém quando traiu e se envolveu com o marido dela. Não fazia sentido algum. Deixei extremamente claro que ela estava apenas fugindo da responsabilidade ao não confessar para todos os envolvidos. Acusei-a de provavelmente ter alguém por fora. A confissão dela foi apenas uma maneira de me fazer terminar as coisas sem ela colocar esforço. Ela ficou muito brava com isso, muito brava mesmo. Ela odiou a forma como a acusação a fez parecer. Em certo ponto, a raiva dela começou a parecer exagerada. Também a informei sobre o segundo parceiro de caso. Fiz uma confissão própria. Então ela soube que contei para a esposa dele. Ela disse que ele não era casado naquela época. Perguntei se tinha certeza, mas ela não tinha porque ele era quase uma aventura de uma noite. Ela sabia tão pouco sobre ele, mas ainda assim o traiu. A linha de fundo era que ela não tinha o direito de ficar brava. Garanti que ela entendesse e esse foi o fim disso. Ela veio à minha casa mais tarde naquela noite. Estava bêbada. Fez uma cena enorme. Não abri a porta por causa de como estava agindo. E ela eventualmente teve a polícia chamada e foi presa por embriaguez pública. Saiu logo depois, mas tenho certeza de que foi humilhada por isso. A última coisa que fiz foi contar à família dela por que nos divorciamos. Sei de fato que ela não contou a verdade a eles. Não sei se ela me pintou mal, mas só queria ter certeza de que eles sabiam o que realmente aconteceu, mesmo que não acreditassem em mim. Naturalmente, não queriam falar comigo, mas passei minha mensagem, e isso é o que mais importa. Eles podem não querer admitir, mas tenho certeza de que pelo menos alguns deles acreditam
acreditam em mim, e isso é bom o suficiente. Bloqueei ela. Não tenho pensão para pagar, então não precisamos ficar em contato. Ela falou comigo pelo Instagram no final, brava por eu ter começado a fazer muito para me vingar dela. Nunca respondi, apenas a bloqueei lá também. Estou cansado de tudo, então não estou procurando outra vingança. Fiz o suficiente. Não é a coisa mais louca, mas é suficiente para mim. Atingiu ela com força suficiente para ela ter ficado tão brava quanto eu a vi. Isso é uma vitória para mim. Mulheres serão muito difíceis para eu confiar daqui para frente, mas vou tentar. Não quero que ela arruine o gênero inteiro para mim.